Salve galera, tudo bem? Como vocês estão? Bom, este é um vídeo introdutório sobre criptomoedas. Muitas pessoas têm perguntado, Stomer, por onde é que eu começo? Stomer, o que eu faço para trabalhar no universo de criptos? Como é que funciona isso aí? Essas coisas todas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Para você que está querendo olhar para o mercado de criptos, está entendendo que pode sim existir uma janela de oportunidade interessante, seja para investimento, seja para trade, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, em primeiro lugar, no meu entendimento, as criptomoedas vieram para ficar, de fato. Elas são uma realidade cada vez mais, digamos assim, incorporada ao universo do mundo financeiro. Ainda mais agora com as ETFs, entrando as ETFs à vista da BlackRock, da Citadel, da Grayscale, de uma série de outras empresas e instituições financeiras gigantescas. Isso traz mais legitimidade e ao mesmo tempo traz mais peso e quantidade de dinheiro para o universo de criptos. Então sim, eu entendo que as criptos devem continuar existindo por um bom tempo e devem continuar o seu ciclo de valorização, já que muitas delas são deflacionárias. Percebam, nem todas as criptos são iguais. Existem criptos. Então, como uma pessoa que está iniciando pode naturalmente entender ou aprender um pouco mais sobre o universo de criptos? Primeiro, estudar, primeira coisa. Segundo, e tem vários youtubers aí que falam muito bem sobre esse universo de criptos e falam sobre os fundamentos dele muito bem. Por exemplo, eu gosto muito do Orlando on Crypto, é um canal aqui do YouTube muito bom, o cara é fantástico e fala bastante sobre os aspectos de fundamentos das criptomoedas. Mas tudo bem. Como é que a gente faz para pensar em colocar já algum dinheiro nisso? Existem duas maneiras. Na verdade, tem três maneiras básicas que a gente poder começar a colocar algum dinheiro em criptomoedas. Primeira maneira, não abrindo conta em exchange e abrindo, operando ou comprando uma ETF de criptomoeda. Então, hoje na B3 mesmo, a gente consegue fazer compras de ETFs de criptomoedas, seja no Brasil ou uma criptomoeda no exterior, como a Bito. Aqui no Brasil a gente tem a Hash 11, que é essa aqui que vocês estão vendo. Então essa é uma forma de se expor ao universo de criptos. Aqui é o gráfico semanal da Bito 11, da Hash 11. A Hash 11 ela é uma ETF de criptos, tá? Então ela está muito atrelada à movimentação das criptomoedas, como vocês estão vendo. Ela vem evoluindo dentro de uma boa tendência de alta, são topos e fundos ascendentes, vindo na direção do seu topo histórico que aqui encontra-se. Nesse momento ainda não chegamos lá, mas estamos indo nesse caminho. Tá? Vantagem das ETFs de cripto. Outra que existe é a QBTC11. Essa está ligada diretamente ao BTC. Então ela faz uma simulação muito proxy, muito parelha do BTC em si. Existe aqui a ETH11 também, que essa está ligada diretamente ao Ethereum, ao movimento do Ethereum. Vejam que os gráficos funcionam extremamente bem com ela. Olha que sinal bonito de compra que aconteceu aqui. E aqui também, estocástico sendo sobrevendido. O melhor momento para se tomar posições em QETH, quando a gente tem as médias móveis subindo e o estocástico sendo sobrevendido. A gente está olhando isso num gráfico semanal, é óbvio. O problema das ETFs, basicamente, é o que vocês já estão vendo aqui. A quantidade grande de gaps que existem. E esses gaps, eles estão diretamente atrelados ao fato de que durante a noite acontecem operações de Ethereum, ou de BTC, ou de outras criptos ao longo do mundo, e o mercado está fechado. Então, quando abre no horário comercial do dia seguinte, aparece o gap. Aí, esses gaps, muitas vezes, são tanto quanto incomodativos. E se você tiver comprado no ETH e o Ethereum estiver caindo forte no sábado e no domingo, tu não teria como se proteger, porque é final de semana. É claro que a gente sabe que esse tipo de recuo, ele acaba sendo temporário, e depois de algum tempo o Ethereum volta para o movimento. Então, em si, para o investidor de longo prazo, as ETFs de cripto, especialmente Hash 11 e outras nesse cenário, eu entendo que elas são mais fáceis para iniciar, a colocar algum dinheiro no universo de cripto. Elas são mais simples. Porque, primeiro, tu não precisa escolher as criptos. Quem vai escolher vai ser o gestor da Hash 11, ou eventualmente, se for o QBTC, vai ser o próprio BTC em si ou o Ethereum. Segundo, outra facilidade que existe é a questão do imposto de renda. Tá? Então, quando você realizar essas cotas, quando você vender essas cotas,
Se, digamos, eu vendesse essas aqui que estão aqui presentes, eu já teria automaticamente debitado o imposto de renda nessa situação da RET 11, porque já fazem todo o ajuste de imposto de renda em si. Enquanto que se você trabalha, você, a pessoa física, a compra da cripto, você vai ter que realmente contratar provavelmente uma ferramenta como a Declare Cripto, que faz o cálculo do imposto de renda para você, muito parecido com o que a gente tem na Sencon, na MyStocks, na MyProfit, essas coisas todas, é o que a Declare Cripto faz, focalizada na parte de criptos. Então, essa é uma alternativa, operar através das ETFs. Outra alternativa, naturalmente, é a gente abrir uma conta em uma exchange centralizada. Existem exchanges centralizadas e existem DeFis. A exchange centralizada, ela tem, digamos assim, a vantagem das ferramentas a mais, tá? Ela tem a vantagem de oferecer para nós, basicamente, um ambiente um tanto quanto controlado e que a gente já conhece, que é realmente uma plataforma, uma estrutura, digamos assim, um gráfico, o book de compras, o book de vendas, essas coisas todas, e que nos permite, então, fazer as compras através do que seria uma corretora, entre aspas, né, que recebe o nome em cripto de exchange. Tá? Exchange. Tá? Então, aqui, quando a gente fala com uma DeFi, se a gente fala de uma DeFi, nós não vamos ter tudo isso de uma maneira tão clara. Isso aqui, por exemplo, é a DeFi da Uniswap. A gente vai ter que ter uma carteira, certo? E daí a gente pode daí fazer as eventuais compras nesse cenário. Bom, eu particularmente falando, eu trabalho com uma exchange centralizada e à medida que eu vou comprando as minhas criptos, eu vou tirando elas da corretora centralizada, da exchange centralizada, e vou trazendo para uma hard wallet que eu vou explicar em seguida para vocês. Quais são as exchanges que existem no mundo? Cara, existe uma quantidade gigantesca de exchanges centralizadas no mundo. Algumas são mais famosas e, portanto, teoricamente mais sólidas. Outras são um pouco mais, digamos assim, incipientes, estão recém-nascendo e, portanto, um tanto quanto mais ousadas e agressivas. Quando a gente fala de uma exchange, a gente tem que entender que ela tem que ter segurança, obviamente, ela tem que ter lastro, senão ela pode se tornar insolvente. A gente viu isso acontecer com uma FTX há algum tempo atrás. Então, a gente tem que pensar sempre quando a gente for olhar nas nossas exchanges para uma escolha de qual exchange nós iremos operar, qual é o exchange que nós vamos trabalhar, nós temos que ver que, cara, essa exchange, ela é grande, ela tem lastro, ela tem realmente posições que sustentem algum estresse maior que ela aconteça ou não. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem, por exemplo, as seguintes alternativas. Nós temos a SexEO. SexEO é uma cripto ok, é uma exchange ok, tá? Basicamente, a pessoa pode abrir sua conta nesse momento, fazer as compras das criptos. É uma plataforma que tem uma quantidade boa de ferramentas, não é assim das mais poderosas, tá? Não é das mais enormes. Esta aqui é a Coinbase, que é uma das maiores nos Estados Unidos, né? Também é relativamente simples abrir a conta nela. Ela tem um bom app, um bom aplicativo para ser acompanhado as operações dentro do próprio celular, né? Eu utilizo a Binance por ser uma das maiores do mundo, tá? Então essa aqui é a Binance, tá? Eu utilizo a Binance na minha conta pessoal. Durante algum tempo eu cheguei a usar por algum tempo a Bitfinex, tá? Eu não opero mais pela Bitfinex. Eu transferi praticamente tudo que eu tinha da Bitfinex, eu trouxe para minha hard wallet e acabei fechando minha conta na Bitfinex. Mas essa é uma outra exchange que existe, também bastante famosa, ela está muito atrelada ao mercado asiático, tá? Então aqui são essas as diferentes criptos que existem, exchange que existem, perdão. Então, o legal de uma exchange é que basicamente tu tem todo um cenário que aparece basicamente todas as tuas posições, se tu colocar um overview, né, todas as posições elas aparecem aqui em quantidade e em lucro ou prejuízo do dia, e também aparece o resultado final em BTCs, ou se tu quiser olhar o teu resultado final em dólar, tu pode pedir que seja apresentado o teu resultado final em dólar, ou até mesmo em Brasil Real, se preferir Brasil Real.
Essa ferramenta que é a Binance, no meu entendimento, ela tem algumas coisas que são bastante interessantes, como, por exemplo, a parte de Earn, em que tu pode colocar stake em algumas criptos. Vamos falar mais adiante de stake, não vou falar nesse momento sobre isso, eu estou falando mais da parte básica em si, em que tu pode pegar diferentes criptos e colocar elas para render juros para você. É algo interessante, é algo que pode chamar a atenção de algumas pessoas, pode ser bom uma pessoa ter isso. E aqui tem então a parte de Earn, tem uma parte de, se o sujeito quiser fazer uma alavancagem, a parte de margem. Se eu colocar aqui em português para vocês poderem ver. Para aumentar o site em português. Pronto. Então aparece aqui a parte de portfólios automáticos, e que é algo bastante interessante que eu gosto muito de fazer, especialmente para DCA. O portfólio automático, tu pode criar um plano de portfólio automático, que eu acho bastante interessante. Por exemplo, pode entrar aqui, vamos criar um plano. Digamos que eu queira criar um plano em que eu vá fazer uma compra semanal de BTC, todas as aberturas de cada semana. Então eu posso colocar aqui, criar um plano. E daí ele vai me dizer o seguinte, tá, tu quer comprar 100% BTC, quanto de dinheiro? Eu consigo comprar R$100 todas as semanas. E aí ele vai colocar aqui a quantia por período. Tá? Então você pode colocar aqui 500, uma vez colocado aqui BRL, e você vai colocar, por exemplo, vai ser da onde? Vai ser da carteira Spot, a carteira à vista, né? Eu vou querer comprar semanalmente, na segunda-feira, às 9 da manhã. Uma vez que tenha colocado isso, aí tenha colocado esses parâmetros, aqui tu pode colocar se vai ser R$100, se vai ser $100, se vai ser 500, tipo de coisa toda, coloca aqui, né? Você vai colocar isso e confirma, e confirmando, ele vai criar um plano. Toda segunda-feira, às 9 da manhã, ele vai lá e compra R$500 ou R$100, ou a quantia que você determinou naquela cripto. Mas eu não queria comprar só BTC, eu quero comprar outras coisas. Então tu adiciona outras moedas aqui. Eu quero comprar BTC, quero comprar um pouquinho de Ethereum e quero comprar um pouquinho de Solana. Quero comprar 33% em cada uma. Pode ser? Confirmo aqui. Ele coloca 34 em BTC, 33 em Ethereum, 33 em Solana. Quanto que quer botar? Pode ser R$200 em cada uma? Então tá, 600 aqui. E aí tu dá o teu confirmar e ele te diz, ele já criou o plano em si. Tá? O plano está criado. E aqui estão os diferentes planos, como vocês estão vendo, alguns planos que eu criei há mais tempo atrás. Então, veja que aqui, por exemplo, nesse plano aqui, eu coloquei o valor de $8.000. O meu lucro atual já é em torno de $8.800. Veja que nesse outro plano aqui, eu coloquei $5.000 até o momento, já estou com $1.018 de lucro. Qual é esse plano aqui? Qual que é esse plano aqui em que eu botei $8.000 e estou com 4.400? Bom, nesse plano aqui ele tem essas criptos na carteira. Tá? Esse outro aqui, por exemplo, tem essas criptos na carteira. Tá? Então, a confecção de planos é bastante interessante porque a pessoa não precisa obrigatoriamente pensar o que ela vai estar comprando todo o tempo. Não, isso não é necessário quando tu fala de planos. Vai ser uma compra automática, vai ser um DCA, vai ser um preço médio que o cara vai construindo. Eu gosto disso. Acho útil. O cara poder botar R$100 por semana, R$100 por mês, eventualmente ir comprando um pouquinho de criptos ao longo do tempo. Se o cara quiser fazer trade, ele tem essa parte aqui de trade, trade. Então aqui aparece o spot, trade à vista, como se diz. Aqui aparece o gráfico do ativo que está trabalhando. Gráfico aqui tu pode escolher se é um gráfico diário, se é um gráfico de 4 horas, 1 hora, assim por diante, semanal. Aqui aparece o book. Tá? Então lembre-se que cada exchange vai ter um book seu. O preço do BTC na Binance é diferente do preço da Foxbit, que é diferente do preço da Coinbase, que é diferente do preço da Bitfinex, porque são pools, são piscinas diferentes de pessoas operando. Então, cada um vai ter o seu preço de demanda. É óbvio que eles não ficam muito diferentes um do outro, porque se você vê, por exemplo, o BTC a $70.000 na Binance, e você olha o BTC a $74.000 na Bitfinex, tu compra o BTC na Binance, manda esse BTC para a Bitfinex e vende lá a 74, e isso se chama arbitragem. Então as diferenças não ficam muito grandes de uma exchange para outra. No passado elas eram maiores, diminuiu bastante esse tipo de diferença, mas sim, elas existem de uma maneira relativamente presente. Eu vejo que aqui a gente tem o melhor vendedor, aqui a gente tem o melhor comprador. Digamos que eu queira comprar nesse momento um pouquinho de Gala,
eu posso botar o gráfico da Gala contra a Gala Tether aqui, e veja que o gráfico está nesse ponto que aqui encontra-se. Quando eu boto um gráfico de 4 horas, tá bonito o movimento, tá interessante o movimento. Digamos que eu esteja a fim de comprar a Gala nesse momento. Então eu venho para cá. Carteira Spot está aqui. Desço um pouquinho. Vejam que aqui eu tô com pouquíssimos dólares líquidos para poder fazer compra. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, o seguinte, ó, eu quero comprar toda a minha quantidade em um SDT que eu tenho neste momento. Eu tenho a gigantesca quantidade de 8 dólares. Então aqui eu tenho 8 dólares disponíveis neste momento para fazer uma compra, né? Que é o resto já está posicionado em algumas criptos. Então eu posso botar aqui, cara, não quero botar toda a minha quantidade de dólares, eu quero colocar só metade. Pronto. Se eu botar aqui 50%, se eu apertar o botão Gala, ele manda a ordem e a ordem entra. No caso, já seria uma ordem limitada a este preço aqui, 0,047, nesse ponto. Agora, se eu quiser mandar uma ordem mercado, eu aperto aqui e ele vai mercado, o preço que tiver. Eu não utilizo ordens mercado, geralmente eu deixo ordens sempre limitadas a um preço que eu estou aceitando quanto é que eu vou pagar, certo? Então aqui fica muito parecido com aquilo que a gente já conhece dentro do universo de ações Brasil e mesmo futuros Brasil. É bem verdade que a Vector permite que a gente faça operações por aqui também. Então o sujeito pode entrar aqui numa Vector da vida, mas a NIR também está num ótimo ponto de entrada, como a gente está vendo. Bem bom, inclusive. Veja que aqui aparece basicamente, aqui aparece a quantidade de dólares que eu tenho disponível, por quê? Porque tu consegue espelhar a tua conta da Binance e de outras corretoras no Vector. Você faz de que maneira? Na parte de negociação, você pode entrar aqui, ó, e você adiciona corretoras, adicionar conta de exchange. Adicionando conta de exchange de que maneira? Ó, conta de exchange, tu inicia ela e ele vai te perguntar para selecionar qual exchange vai estar querendo grudar aqui no teu Vector. Ele está carregando todas as exchanges que existem, que fizeram acordo junto com o Vector. Aí você vai escolher a sua exchange ali. Uma vez que tenha escolhido a exchange, você vai pegar o API, tá? Que é a chave API que vai espelhar as posições da tua exchange no Vector, e daí com a tua API colocada aqui, mais o segredo da chave, você vai permitir que aconteçam operações por esta plataforma. Qual que é a vantagem dessa operação nessa plataforma? Eu entendo que ela consegue colocar stops de ganho e de perda bem mais rápidos, bem mais instantâneos, por exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo de uma FET, tá? Estou aqui numa operação em FET. Veja que aqui aparece meu ponto de compra da FET. Essa posição aqui, ela foi assumida nessa ruptura aqui, né? Então, se eu quiser, por exemplo, ajustar todo o stop da posição, eu só arrasto para cá e boto meu stop aqui. Pronto. Colocando aqui, se eu confirmar, ele bota meu stop nesse ponto. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar uma questão de stop já automático, eu posso pedir aqui uma operação de estratégia. Nessa operação de estratégia, eu posso defini-la com risco máximo de $500 para um ganho de 1.000. E quando eu faço isso, ele instantaneamente já coloca para mim o stop loss e o stop gain em uma ordem oco. Então, sim, tem algumas facilidades quando a gente trabalha através do Vector. Tá? Eu acho que ela é mais amistosa para o usuário que conhece a ferramenta. Aqui também, dentro do próprio Vector, se eu quiser, por exemplo, trabalhar aqui uma compra de toda a minha quantidade que eu tenho aqui, eu boto uma compra limitada por aqui e está feito. Voltando lá para a Binance. Onde é que está a Binance? Binance. Então eu vou fazer essa compra aqui de Gala. Não, eu vou comprar TNI. Não, eu vou comprar Gala. Então tá. Então aqui eu vou comprar essa quantidade microscópica aqui, $6. Só para mostrar como é que funciona. Eu boto enviar a compra, pronto. Já executou. Ordem limitada de compra preenchida, ordem limitada de compra criada e preenchida. Aqui embaixo aparecem o histórico das ordens que foram executadas e aqui no caso a minha última ordem executada. Compra de Gala, te bota o preço médio, o preço tomado, concluído, a quantia e o valor total aqui aparecendo.
Então, é bastante simples, não é muito complexo, não é muito difícil. Para quem está acostumado a comprar e vender ações, é algo que já faz parte do nosso dia a dia, praticamente, esse tipo de book, esse tipo de movimento. O detalhe é escolher bem a exchange. Eu utilizo a Binance em si, né? Mas tem várias outras. A gente viu que existem inúmeras outras, muitas interessantes, diga-se de passagem. A Binance tem uma coisa também legal que é a seguinte, né? Se vocês forem influenciadores ou se vocês tiverem muitos seguidores, ele tem um aspecto legal que é, digamos assim, um hub de retorno por indicação, né? Então, quanto mais pessoas você indicarem, pessoas que estão nessa rede acabam recebendo recompensas. Acho que todas elas têm basicamente isso, né? Então, tu vai convidando teus amigos, usando teoricamente o teu link, né? E com essa situação de link, usando o teu cupom, você consegue às vezes ganhar algum tipo de situação nesse cenário. Então, é possível sim fazer esse tipo de coisa através da Binance e de outras exchanges principais. Até na descrição desse link acho que tem meu código de indicação se vocês quiserem basicamente entrar através de uma indicação por aqui. A Sexio é interessante, a Coinbase é interessante, a Bitfinex também é interessante, a Foxbit, a Bybit. Temos que pensar também a questão do imposto de renda, como é que é o relatório delas. O relatório da Bybit, no meu entendimento, ele é um relatório, digamos assim, o relatório da Binance, no meu entendimento, ele vai muito bem junto com a Declare Crypto. Então, particularmente, eu me sinto confortável aqui. Tá? Obviamente que isso é uma escolha muito pessoal, cada um de vocês vai ter a escolha que vocês querem trabalhar. É que nem escolha corretora, a gente tem que pensar tudo isso. E a Declare Crypto, para mim, ela é fundamental. Não dá para não pensar nos aspectos de imposto de renda. E a Declare Crypto ela ajuda muito na confecção de todos os DARFs e todas as coisas que têm que ser pagas para os impostos relacionados com o universo de criptomoedas. Claro que se o cara está só pensando em comprar e ir acumulando criptos ao longo do tempo, ele não vai se preocupar tanto com isso, vai se preocupar somente com isso quando for a hora de fazer as vendas e botar um pouco do resultado no bolso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em algumas coisas. Se vocês têm mais algumas dúvidas importantes, coloquem na parte de comentários que eu vou tentar responder elas em vídeos que seriam vídeos mais introdutórios para o mercado. Grande abraço, não esqueça de compartilhar com os amigos, deem um like. Nos vemos em breve. Tudo de bom.